Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo, aqui quem fala é Daniel Ribeiro. Hoje aqui estou no Seminário Teológico do Betel Brasileiro, uma escola que eu estudo. Estou aí na reta final dos meus estudos teológicos, falta mais um ano e pouquinho para eu concluir. Hoje eu estou aqui com o professor, doutor, pastor Emanuel Ataíde. Quero desde já agradecer que ele prontamente nos atendeu. Fala, professor, e aí, tudo bem? Tudo jóia, Daniel? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui. Espero que a nossa conversa contribua e ajude a todos na reflexão que será proposta logo mais. Legal, professor. Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre Hoje a gente vai falar sobre a maravilhosa graça, a graça do nosso Deus, do nosso Criador, de Jesus Cristo, né? Professor, contam que C.S. Lewis, ele chegou num auditório e estava tendo um debate religioso, um auditório que estava tendo um debate religioso, e ele chegou nesse debate, estava tendo um debate muito acalorado assim nesse auditório, né? E ele chegou, tinha um rapaz ali, ele perguntou para esse rapaz, por que está tendo esse debate, né? Eles estão debatendo o que aí nesse auditório? E esse rapaz falou para o C.S. Lewis, olha, eles estão debatendo, eles estão querendo chegar a alguma conclusão, qual que é a diferença do cristianismo para todas as outras religiões? E o C.S. Lewis falou para esse rapaz, olha, isso é muito simples, né? Muito simples. A diferença do cristianismo para essas outras religiões é a graça de Cristo, é a graça de Deus. Simples isso, né? E diante disso, professor, eu queria bater um papo com você, perguntar algumas coisas para você, né? Como que uma pessoa ela pode obter a salvação? Em primeiro lugar, eu concordo plenamente com C.S. Lewis. De fato, se nós olharmos as religiões, a gente vai perceber que as religiões têm Deus ou deuses, têm ritos, têm livro sagrado, tem muita coisa em comum entre o cristianismo e as outras religiões. Porém, a graça divina, o favor imerecido, de fato, é uma marca indelével do cristianismo, fundamental à fé cristã. E como o indivíduo obtém a salvação? Por acreditar que é um dom gracioso, né, Paulo fala isso à igreja de Éfeso, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu acredito que é um favor imerecido de Deus em dispensar a todos nós pecadores a revelação da graça do Filho de Deus, do sacrifício na cruz por amor a nós. Então, não há o que fazer quando essa graça se revela a nós, a não ser responder positivamente a ela. Então, não há ação, não há mérito, a não ser a intervenção divina em resgatar o pecador, por mais miserável que seja, essa graça nos alcança. Maravilhosa graça, né? Absolutamente. Maravilhosa graça. E professor, a gente vê nos filmes por aí, né? A gente vê, principalmente na Páscoa, no Natal, a gente vê esses filmes onde nas televisões abertas eles passam muito filme sobre Jesus, e a gente vê que Jesus ele morre numa cruz ali, né? Ele morre numa cruz, e a gente vê que teve um filme chamado A Paixão de Cristo, onde Mel Gibson, né? Ele foi o diretor do filme, um filme muito forte. Eu aconselho você a assistir esse filme, A Paixão de Cristo. Se você não assistiu, assista. E eu te pergunto, professor, o que significa aquela obra da cruz? O porquê morte de cruz? Aí nós temos que voltar à origem da criação humana, quando o ser humano pecou, lá em Adão e Eva, e toda a raça humana se tornou herdeira desse pecado, e por conta do pecado humano, todo ser humano se tornou separado de Deus, distante de Deus por conta do pecado. E a única forma desse homem reaver o contato com Deus, que havia sido perdido por conta do pecado, seria através da obra redentora de Cristo na cruz. Então, se nós lermos o Antigo Testamento, nós perceberemos diversas passagens sinalizando para este sacrifício. E quando chega no Evangelho, Mateus, ele vai construindo toda a história do cristianismo, remetendo às profecias do Antigo Testamento, falando que pela obra da cruz, todos nós seríamos religados ao nosso relacionamento direto com Deus. Então a cruz ela é fundamental para quem quer ter de volta esse acesso ao Criador que outrora havia sido perdida por conta do pecado. Então a cruz é sinônimo de morte, porém de vida, né? Sendo ele
o Deus encarnado se fez um de nós para morrer em nosso lugar e nos dar o livre acesso a Deus. Então, a obra da cruz é fundamental, essencial, para que todos os pecadores tenham, de fato, o contato, a proximidade com o seu Deus, né, através da remissão dos pecados. Amém. Amém. E, professor, assim, em relação à graça, essa maravilhosa graça de Deus, quais são os efeitos dela na sua vida, Emanuel Ataíde? Como diz o hino, né? Eu era pobre e miserável pecador. Quando a graça nos alcança, nós continuamos pecadores, porque nós habitamos num corpo corruptível. Porém, quando a graça invade o nosso coração, a salvação em Cristo Jesus entra no nosso coração, nós temos uma mente, um coração transformados diariamente para nos tornarmos semelhantes ao nosso Mestre. Então, ao olhar para mim e ver os efeitos da graça, eu percebo desde comportamentos morais, como atitudes, pensamentos, valores que estão sendo moldados, transformados à luz do Evangelho de Cristo. Então a graça, ela alcança, e não só alcança nós pecadores, mas é um trabalhar de Deus, é um processo até chegarmos o dia de encontrarmos com o nosso Deus. Então, se eu fosse listar aqui várias manifestações dessa graça, seriam horas de vídeo com muitas bênçãos que Deus tem derramado à minha vida, o trabalhar dele na minha vida, da minha conduta, né, do meu ser, do meu pensamento, os meus valores. Então tudo vai se adequando, sabe, se ajustando à mente de Cristo, aos valores do reino. Então a graça, ela é o processo, ela é o começo, o meio e fim de todo o processo na vida de um cristão. Amém. Professor, a Bíblia ela nos relata a história de vários personagens, de várias pessoas ali na Bíblia, onde Deus, a graça de Cristo, alcançou essas pessoas. E tem algum que você prefere ou você se identifica? Se tiver algum, você pode comentar com a gente? Bom, Daniel, vários, né? Assim de cabeça vem logo à mente o Saulo, né? Paulo, um inveterado perseguidor da igreja, que por conta do seu zelo e equivocadamente começou a perseguir os cristãos. E conta a história bíblica que quando ele estava indo pelo caminho de Damasco, com essa missão de perseguir cristãos, o Cristo ressurreto aparece e daí ele cai e começa todo um processo de transformação na vida dele, deixando de ser perseguidor para se tornar perseguido. A história de Saulo, para mim, é emblemática e muito rica a presença da graça. Outro personagem também marcante para mim é Pedro. Pedro, que havia negado o mestre, né, e ele sai chorando de forma muito amargurada, né, sentindo a culpa, o peso, mas Deus o restaura a tal ponto de se tornar o primeiro grande pregador do Evangelho. Muitas pessoas se convertem, né, então a graça de alcançar um que na hora H deixou o Cristo, renegou o Cristo, mas mesmo assim Deus não desistiu dele, dando outras oportunidades. Então Pedro, Paulo, o Antigo Testamento também está repleto de personagens. Um que me veio à mente agora é a Raabe. A Raabe, uma prostituta, que quando os espias chegam lá na cidade, ela acolhe, colocando-a em risco, e Deus, pela graça, a insere, né, na linhagem do Messias. Então há muitos personagens, muitas histórias, onde a graça é manifestada, e vale salientar que a graça não é algo ou uma invenção do Novo Testamento. No Antigo Testamento está repleto de atos graciosos de Deus. Desde a saída do jardim, quando Deus fecha a porta do jardim para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida, pois seria trágico comer o fruto sendo pecador e eternamente pecador. Ali é um ato gracioso de Deus, né? Então, atos graciosos através de pessoas e ações de Deus estão repletos em
toda a passagem bíblica, desde o Antigo Testamento ao Novo. Então, dentre esses personagens, Paulo, Pedro, Raabe, Davi, Moisés e tantos outros, né? José do Egito e tantos outros fazem parte desse arsenal de pessoas alcançadas pela graça. Maravilhosa graça, essa é a graça do nosso Deus. Então, professor, eu queria te agradecer por estar nos atendendo aí prontamente, então, com toda a disposição aí, professor Emanuel Ataíde, um homem de Deus aí, um homem piedoso. E essa maravilhosa graça que nos alcançou, ela pode te alcançar também, se já não te alcançou, né? Então, meu irmão, se esse vídeo falou com você, se essa mensagem falou com você, eu te convido, se inscreve no canal Maravilhosa Graça, clica aí no botão inscreva-se, que toda semana a gente vai estar postando um vídeo para abençoar a sua vida e a vida da sua família, amém? Deus te abençoe.